Agora, eu vou passar para você, Rômulo, se você falar, explicar o seu artigo de uma maneira sucinta, porque temos aí alguns minutos para concluir o programa, e eu queria que você abrisse falando sobre a contagem regressiva que nós, regressiva e progressiva, que nós fazemos aqui no Duplo Expresso. Tá bom? Por favor. É isso, Wellington Calazans. Vamos passar a nossa contagem, então. Já mencionamos ela aqui hoje. Ué, não tá rodando aqui. Ah, pronto, cheguei. Cheguei na contagem. Wellington Calazans, faltam 36 dias para a destruição definitiva e inapelável das provas da inocência do presidente Lula, quando a migração dos servidores da Odebrecht do sistema Oracle americano para o sistema SAP alemão for concluída. A gente alertou para isso, de acordo com a informação passada por uma fonte do TI da Odebrecht, falando que o objetivo dessa migração era destruir as provas. A gente alertou primeiramente para isso em dezembro de 2017. Começamos a contagem lá no 90. Já passaram 2 meses, estamos no 36. 36 dias, e para isso estar estipulado no acordo de leniência entre a Procuradoria-Geral da República e a Odebrecht, de forma que só provocando a PGR a gente pode tentar sustar esse processo. E lembrando que parlamentares são as pessoas que têm a prerrogativa constitucional, regimental, de ir à Procuradoria-Geral da República e pedir providências, e a procuradora terá a obrigação de se manifestar. Nós podemos fazer isso, ela pode pegar e colocar como piso embaixo da cadeira bamba dela. Da mesma forma, Wellington, já faz 58 dias, 2 meses, que o Duplo Expresso publicou prova documental do crime de fraude processual pelo Sérgio Moro, quando ele negava a defesa de Lula, ouvir Rodrigo Tacla Duran como testemunha de defesa, e ao mesmo tempo o Ministério Público Federal ouvia secretamente ele por via de um outro mecanismo, que é a cooperação direta. Então, mais uma vez, uma prova da disparidade de armas, do cerceamento de defesa e da fraude processual, porque o Sérgio Moro atua em dobradinha com o Ministério Público Federal, como todos nós sabemos. Faz 42 dias, Wellington, da execução da Marielle e do Anderson. Até agora, nada. E faz 18 dias, Wellington, da prisão ilegal, arbitrária, prisão política do presidente Lula, a quem nós sempre damos bom dia no final do programa. E lembrando que nós estamos com Lula até o fim, até as últimas consequências, nas palavras da senadora Gleisi Hoffmann. E aí, falando da senadora, eu já faço a transição para falar do artigo. O resumo que eu coloquei lá na chamada no site resume bem a ideia. A gente tem que ser quem é Lula de A a Z, é Gleisi Hoffmann de A a Z nesse momento, fora, mas especialmente dentro do PT. O que eu coloquei? Os inimigos de Lula sabem que enquanto ele puder contar com a fidelidade da senadora, e esta se mantiver numa posição de força dentro do PT, menores serão as chances de que as sucessivas tentativas de extorsão, agora já mediante sequestro, é um tipo penal, extorsão mediante sequestro. Sequestro de quem? Do Lula, está sequestrado. Menores serão as chances de que essas tentativas de extorsão tenham êxito. Os ataques de que Gleisi é objeto visam a pressioná-la fora e dentro do PT, flagelar o seu moral. Tudo isso para que, finalmente, sucumba e suplique ao Pai que afaste dela o cálice. Uma citação bíblica, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Pois é. Qual é o cálice que eles querem que ela peça para ser afastado dela? A manutenção da candidatura de Lula. Aí eu abro aspas para ela própria, meses atrás, até as últimas consequências. O pessoal já percebeu, Wellington, e aí o nome do artigo é Bola da Vez, : Plano B, atira em Gleisi para eliminar Lula. Porque eles sabem, Wellington, que só isolando o Lula, eles vão conseguir dobrá-lo. Eles tentaram aí com aquela história que a gente comentou aqui, lá plantaram no sábado, tirem o Lula dos holofotes, falem para ele desistir da candidatura que o STF garante. O Lula respondeu com uma pedrada, né? Pela boca de quem? Pela boca da Gleisi Hoffmann. Teve lá a reunião da executiva do PT, que aprovou uma resolução dizendo que o Lula vai ser o candidato em outubro. Olha a mensagem que a Gleisi leu de uma carta do Lula, dirigida a ela, mas para passar a mensagem a todo o PT e a militância. Tem insinuações de que, se não for candidato, se não tiver holofote, de que, se não falar contra a condenação, será mais fácil a votação no STF a meu favor. A Suprema Corte não tem que me absolver porque sou candidato, porque vou ficar bonzinho. Tem que votar porque eu sou inocente.
e também para recuperar o papel constitucional, que é ser garante do cumprimento da Constituição. Isso é importante porque o presidente Lula vieram com essa tentativa aí lá de, né, plantado pelo Cardoso, Wellington. Não tenha dúvida que o passador de ponte aí é o laranja podre, é o Cardoso com essa história, que plantou como plantou quando o presidente Lula estava em São Bernardo, a história de que vinha uma prisão preventiva, que não tinha habeas corpus, uma fake direito, colocou isso lá, induzindo o presidente Lula e a própria senadora Gleisi Hoffmann a erro. Esse que está passando esses recados, dizendo, não, olha, se ele desistir da candidatura, a gente resolve aqui. Não, é só mantendo a candidatura, estressando ao máximo essa relação, dizendo, olha, se não for eu, vai ser o companheiro que vai mais radical do PT, que vai estatizar o sistema financeiro inteiro nacional, vai estatizar a Bolsa de Valores, vai expropriar a Globo no primeiro dia, esse companheiro que vai ser o meu candidato. Então, só com essa carta que o Lula pode ser solto e concorrer. Essa é a garantia dele. Ele indicar um plano B é o fim. Então, ele já recusou isso, mas o pessoal segue tentando. Então, vamos ficar atentos, porque a senadora Gleisi Hoffmann, como eles perceberam que ela é a garante dentro do PT da candidatura do Lula até o fim, ela é a pessoa a ser abatida para dobrar o Lula. Ele que está aí resistindo bravamente, sequestrado, está resistindo, eles sabem, bom, a gente tem que isolar ele para ele ver que não tem alternativa, não tem interlocutor, para conseguir dobrá-lo. Então, é importante ver isso, porque os ataques a Gleisi são ataques a Lula, fora e dentro do PT também. Então, quem não está com Gleisi, não está com Lula, nesse momento. Ela foi escolhida como porta-voz e até, né, representante de papel passado, entrou lá na procuração para representar o presidente Lula. E aí a gente vê, Wellington, que esse papel, essa é outra dimensão. O ataque é ao Lula, mas também a própria Gleisi, porque a Gleisi assumiu um protagonismo na liderança da resistência no momento em que o presidente Lula foi encarcerado ali. Até a gente viu fisicamente em São Bernardo ela mostrando toda a sua indignação ali em cima logo depois disso. Foi a ela que recorreram, Wellington, para falar com a militância, justamente pelo grau de liderança que ela está conquistando. Foram a ela que recorreram para falar para os militantes deixarem o comboio lá para o presidente Lula sair, porque sabia que se botasse um Cardoso, se botasse um plano B lá, o Haddad ia levar pedrada de quem estava ali, porque o pessoal ali não era bobo. Então botaram a Gleisi porque sabiam que ela estava falando ali contra a própria vontade. Então que a vontade dela era resistir. Ela mesma falou isso, que a vontade dela era resistir junto com o pessoal que estava ali. Então falou, olha, manda ela que vai ser a única que não vai ser apedrejada. Então esse grau de liderança e de fidelidade que está ficando patente, ela como a mulher da estrita confiança do presidente Lula, essa sombra é tudo que eles não precisam, porque eles querem primeiro que o Lula desista, forçar a sua desistência e depois forçá-lo a indicar o plano B. Mas se tiver uma sombra, como eu já falei aqui, o Fernando Haddad ele não é nada popular entre as bases do partido, no meio sindical, nos movimentos sociais. Isso aí tem declaração até do presidente da Federação dos Movimentos Sociais falando que ele tinha que melhorar a sua relação, que a relação dele é péssima pela maneira como ele governou São Paulo, e não sei se quando estava no Ministério da Educação também não era boa a interlocução com os movimentos sociais, mas parece que a imagem que ele tem não é boa. No movimento sindical, pelo que a gente conversa também, o pessoal tem todos os pés atrás contra o Fernando Haddad. Então, ele não precisa da sombra de um questionamento. Só funciona o plano B se for por aclamação. Não pode ter primária. Não pode se tiver, por exemplo, se inabilitarem o Lula e tiver uma primária, o Fernando Haddad não ganha. Não ganha primária dentro do PT. Então, eles sabem, tem que ser aquela coisa assim, no sufoco, no grito, falar, não sei o que é salvação nacional, vamos botar e acabou. Tem que ser tirado do bolso do colete. Então, eles não precisam da sombra de alguém. Às vezes até, olha, você veja isso, se formar essa sombra e dizer assim, olha, não vai ser fácil não, se vocês tirarem o Lula, vai ter briga dentro do PT, isso talvez sirva até como dissuasão para eles manterem o Lula, que é alguém que eles sabem que podem conversar, que mal ou bem estava ali negociando, sabia que o Haddad estava ciscando no terreno do vizinho, mas falou, não, vou botar ele de coordenador de governo para ficar de olho e para dizer que eu não sou radical, que eu converso com esse outro lado, entendeu? Aquela coisa assim, né? Os inimigos se deixam mais perto. Então, sabe, o presidente Lula tem essa coisa, e o presidente Lula não é vingativo. Então, de repente, essa ameaça de dizer, olha, não vai ser automático não, se vocês tirarem o Lula, vai ter briga aqui dentro. Isso até sirva como um elemento para manutenção da candidatura do Lula, além da nossa ideia, né, de nomear o companheiro mais estatista, o companheiro Che Guevara do PT, como a sua alternativa, caso consigam impedir o registro da sua candidatura. Então é importante a gente ficar ao lado da Gleisi Hoffmann. Por que
Qual foi a motivação principal para escrever esse artigo, Wellington? Os ataques que ela vem sofrendo, a gente tem que observar que isso não é coincidência. Essa história de Al Jazeera, da Ana Amélia, não é burrice, não. Isso aí se destina a pessoas com baixo senso crítico. Ela sabe. Eu ouvi dizer que lá no Paraná, Wellington, lá no Paraná, o pessoal está repetindo essa história de que ela convocou atentado terrorista para o Brasil. Lá na base dela, tá? Eles disseminam em grupo de WhatsApp, principalmente usando essa questão que é pouco estudada. Eu já sabia, esse é um artigo na BBC falando, eu já sabia, mas poucas pessoas sabem, da vinculação dos meios evangélicos neopentecostais, principalmente, com o Estado de Israel. Eles fazem turismo para lá e tem uma identificação. Eu acho que o movimento, o sionismo, ele viu como importante politicamente, começando nos Estados Unidos e replicando isso no Brasil, a aproximação com esses setores neoconservadores e neopentecostais. E aí, com essa proximidade, eles acabaram tendo objetivos estratégicos em política interna e externa convergentes. Então, isso aí se destina, então, automaticamente, como essa identificação. Eu já vi culto, Wellington, com o pessoal de igreja evangélica, com o pessoal com a bandeira de Israel atrás. Tem isso, uma pastora famosa, a Valnice Milhomens, eu acho o nome dela, ela faz culto com a bandeira de Israel atrás, Wellington. Pois é, inclusive virou um grande negócio, que tem pastor ganhando uma grana aí, fazendo excursão para Israel, não está no gibi. Não é? Porque tudo vira negócio nessa fé. Mas eu queria lhe falar só uma coisa sobre esse assunto aí. O terrorismo, Rômulo, não vou cansar de falar isso não. O Wellington é repetitivo. Você viu que vale a pena repetir, né? Falamos sobre a origem do juiz, que não tinha nada a ver Moro julgar Lula. Aí a justiça, de tanta gente repetir, o povo começou a cobrar isso, já estão dizendo aí que vai para São Paulo agora, certo? Mas isso é outra discussão, como o Samuel falou, que não tem nada a ver. O problema está na prática da injustiça, né? E querendo patentear a injustiça como justiça. E aí é que está o problema. Mas o terrorismo é o microfone da Globo, o terrorismo é a caneta Bic na mão. Vamos dizer até que a gente está fazendo merchandising aqui da Bic. Mas eu pego uma caneta simples, não precisa ser uma caneta cara, de ouro, não. Uma caneta bem simples na mão de Moro é pior do que uma metralhadora na mão de um maluco. Isso é terrorismo. Então, vai falhar aí o plano da Ana Amélia, da RBS e da turma aí que está patrocinando o golpe do ponto de vista internacional, essa tentativa de importar o terrorismo, até porque não é tradição nenhuma brasileira esse tipo de coisa. Tem que, para colar isso só na cabeça de alienado total mesmo, alienado religioso, alienado político, ignorante mesmo, o analfabeto político. Mas eles ainda são poucos, apesar de fazerem muito barulho, porque, como eu falei, tem o suporte da comunicação social, que é concessão pública, mas trabalha contra o próprio país para o qual deveria servir. Rômulo. É isso, Wellington. E então tem essa má intenção porque eles se dirigem a um público que não tem senso crítico, eles querem viralizar naqueles grupos de WhatsApp, nessas redes subterrâneas, no que a gente chama aqui na França, chama de fachosfera, né? A blogosfera e as redes sociais fascistas. Eles querem isso. Então, a Ana Amélia, quando ela falou isso, ela está pouco se importando em ser ridicularizada, né? Pode dizer, lacrou, ela é uma burra e tal. Não, o público, ela em nenhum momento pretendeu chegar a pessoas com senso crítico, tem TV a cabo, sabem o que é Al Jazeera. Ela quis chegar nesse público com pouco senso crítico, que o pastor vai falar, olha aí, os infiéis lá que querem tomar a Terra Santa, a senadora Gleisi desse pessoal aí e tal. Então, teve esse ataque aí, para tentar desestabilizá-la, uma clara má-fé. Aí depois, esse juiz, que a gente já comentou aqui, dando instruções para ela ser agredida fisicamente e garantindo a quem agredisse impunidade. Incrível. Coloquei lá. Agora, o terceiro é o mais odioso para mim. A instrumentalização, mais uma vez, depois do que a gente viu durante o golpe com a presidente Dilma, da misoginia e do machismo da sociedade brasileira patriarcal. Então, ela, uma mulher bem-sucedida e muito destacada na sua atuação, ela sempre vai ameaçar aqueles conceitos mais arraigados dos homens e até das mulheres, infelizmente, que foram criadas nessa cultura patriarcal e misógina. Então a gente já tem um chip de recepção para qualquer coisa que reforce o preconceito. Então é fácil, assim, por default, a gente vai pegar isso e assimilar, porque o nosso default é ter o pensamento machista, né? A definição, a maneira que a gente está
ajustado para receber as coisas. Inclusive, é um comentário, todas essas piadas que usam preconceitos contra a mulher, contra gay, contra negro, elas só funcionam quando elas reforçam preconceito. Por quê? Porque quem ouve já tem aquela predisposição. Então, eles usam mais uma vez a misoginia politicamente, instrumentalizam a misoginia existente no Brasil a favor do golpe. Então, a presidente Gleisi, eu soube, e por isso até que me motivou a escrever, eles tentam atacar o moral dela, Wellington, até com fotomontagens vulgares, pegando corpo de mulheres nuas e colocando o rosto da senadora. Tem uma que é a mais, isso eu falando, não importa o ridículo e o absurdo, é até fático, assim, fora a vileza, a baixeza, mas assim, um absurdo fático. Tem uma que circula numa montagem como se fosse um flagrante da senadora Gleisi, mas da senadora Gleisi com o presidente Lula na cama e falar, olha o flagrante que pegou aqui, não sei o que e tal. Mas aí falar que ridículo, lógico que o pessoal vai saber. Não, mas eles querem alimentar a misoginia. Então, a pessoa com viés cognitivos, ela se engana. Então, pessoas com muito baixo senso crítico. Mas o importante não é nem o efeito. O importante é fazer que isso chegue na senadora para tentar abalá-la emocionalmente, seu moral, entendeu? Querem que ela veja assim, o preço para ficar do lado do presidente Lula é muito alto. Querem que ela tenha dúvida, assim, será que vale a pena pagar? Ela que tem filho pequeno, sabe, tem uma família, querem abalar o moral dela, a resolução política dela de ficar com o Lula até o fim. É isso que eles querem atacar e é por isso que a gente tem que apoiá-la. Uma história, lá um fake news, já te passo, uma fake news que lançaram, toda vez que eles querem atacar a Gleisi Hoffmann, eles voltam com essa história falsa, história de uma delação, e dizem que tem um cara que falou que teria relação, coisa... Nunca, e aí você vê a parceria, e aí você vê a canalice. A parceria da grande empresa, isso aí é fachosfera, você não sabe sobre discurso, não. Como é que eles fazem para jogar isso, Wellington? Primeiro, plantam na imprensa golpista uma notinha que não diz nada, mas capciosa, para dar credibilidade, e aí depois vem a fachosfera e inventa mentira em cima. Então, primeiro saiu na revista Época da Globo, delação premiada de ex-vereador do PT, deve complicar senadora do Paraná. Aí você vai ler a notinha, não diz nada. E até hoje não apareceu. Isso aí no início de 2017, essa história. Eles ficam requentando. Aí vem a fachosfera e inventou em cima. Ai, não sei o quê, porque ela tinha um relacionamento e tal. Inventam diálogos e coisas. E aí, isso estava lá bombando no início do ano passado, nessa fachosfera. Foi a senadora Gleisi se consolidar como a porta-voz do presidente Lula um ano depois, ou seja, ameaçar os planos de impedir a sua candidatura e indicar o plano B, impor de fora para dentro no PT o plano B, de fora para dentro, voltou a história toda. Então voltou, aí eu coloquei lá os prints dos veículos da fachosfera que voltaram com essa história dessa baixaria. Então toda a solidariedade, a senadora, a mulher, a mãe, a líder política Gleisi Hoffmann, porque ela é o esteio do presidente Lula. E é por isso que ela está sendo atacada, e é por isso que a misoginia mais suja, mais baixa do Brasil, está sendo mais uma vez instrumentalizada politicamente, para atingir essa mulher e, através dela, derrubar de vez o presidente Lula, Wellington Calazans. É isso aí, Rômulo. Eu quero só falar sobre essa questão da fotomontagem que você fez menção aí. Eu quero dizer que as mesmas pessoas que tentam transformar isso em algo chocante, com uma montagem que visivelmente canalha, com o objetivo único de denigrir a imagem da senadora Gleisi Hoffmann, são essas pessoas que vibram com aquele cafetão lá, fazendo coisas obscenas. Isso, inclusive, uma comentarista da Rádio Metrópole de Salvador, esqueci o nome dela, eu peço desculpas a ela se estiver aí acompanhando, mas ela tem um áudio dela que circula aí na internet, que é fantástico, quando ela faz esse paralelo entre a Globo News e aquele ato de prostituição, porque aquilo é uma coisa absurda mesmo, não pela prostituição, mas pelo abuso do corpo feminino e pela desmoralização das instituições. Então, são essas pessoas que vibram com aquele imbecil e que tentam agora transformar em ridículo, em absurdo, a situação dessa fotomontagem, não é? E fotomontagem a gente não vai comentar, né, Rômulo? Porque a gente tem coisa mais séria aqui para fazer.